Olá, aqui é o Suncel Studio, transmitindo do Tribunal de Sangxi. Além de notícias urgentes ou especiais, acho importante também compartilhar boas notícias. O acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia foi concluído, com termos bastante favoráveis para a Ucrânia, resolvendo muitas das preocupações do país. Os governos dos Estados Unidos da América e da Ucrânia assinaram um acordo de cooperação mineral em Washington no dia 30 do mês passado. Fiquem atentos, pois falarei sobre esse assunto hoje. Esse acordo histórico está relacionado ao desenvolvimento de minerais estratégicos, como lítio e urânio, na Ucrânia. O acordo mineral reconhece oficialmente a participação dos Estados Unidos da América no desenvolvimento dos recursos minerais na Ucrânia. Isso é visto como um passo crucial para ampliar a influência direta dos Estados Unidos da América na reconstrução da Ucrânia, além do apoio econômico. Mas isso é apenas o começo. Curiosamente, nos 2 meses anteriores à assinatura, de fevereiro a março de 2025, já se considerava improvável que o acordo fosse concretizado. Até o final de março, os Estados Unidos da América e a Ucrânia relutavam em negociar, e as tensões entre os dois lados só aumentavam. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, trocaram acusações em uma reunião privada, levando as negociações a um impasse. Após isso, os Estados Unidos da América endureceram sua postura em relação à Ucrânia, e a relação entre os dois países ficou bastante abalada. Um ponto de virada dramático ocorreu no dia 26 de abril, durante o funeral do Papa Francisco no Vaticano. Nesse importante evento internacional, os presidentes Trump e Zelensky participaram, e o Papa Francisco pediu formalmente que os Estados Unidos da América e a Ucrânia se reconciliassem. O encontro foi especial no formato e no ambiente. Os dois líderes, com intérpretes, reuniram-se a portas fechadas por cerca de 15 minutos. A imprensa internacional considerou a cena incomum, realizada de maneira simples, em um ambiente solene. As últimas palavras do Papa Francisco foram para encerrar a guerra. Mas será que essas palavras serão realmente cumpridas? Disse que na cúpula bilateral, os dois lados passaram a compreender ainda melhor o ponto de vista um do outro. Contudo, após a cúpula, autoridades dos Estados Unidos da América e da Ucrânia iniciaram negociações em ritmo acelerado para discutir a situação. Por fim, no dia 30 do mês anterior, após todos os esforços, as negociações sobre o acordo de minerais foram concluídas com êxito. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América anunciou oficialmente que os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo para estabelecer um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia. Segundo muitos analistas, o resultado final do acordo representa uma vitória para a Ucrânia. No dia 14 de fevereiro, Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, propôs ao presidente Zelensky que 50% de todos os recursos minerais ucranianos fossem cedidos aos Estados Unidos. Dentro desses 50% estavam incluídos os recursos energéticos, minerais estratégicos e metade dos lucros com a venda e extração desses recursos. A proposta era absurda e exigia que a posse total e o direito de decisão sobre os minerais fossem transferidos para os Estados Unidos. De acordo com um relatório publicado em agosto de 2022 pela empresa canadense Sectab Group, o valor estimado dos minerais depositados na Ucrânia é de cerca de 12 trilhões e 400 bilhões de dólares. Estima-se que esse valor seja apenas uma estimativa aproximada, baseada em dados públicos. Por se tratar de uma estimativa, o valor real dos recursos minerais pode apresentar variações. Além disso, havia uma cláusula que determinava que disputas relacionadas aos direitos minerais seriam resolvidas pelo Tribunal de Nova York e outras disputas seriam julgadas por um tribunal distrital. Também não havia nenhuma menção sobre garantias de segurança dos Estados Unidos da América à Ucrânia. Por conta disso, a Ucrânia rejeitou esse acordo. O novo acordo mineral assinado agora é bem diferente. Se você olhar atentamente, vai perceber. O acordo de minerais entre Ucrânia e Estados Unidos pode parecer apenas uma relação econômica benéfica, mas um olhar mais atento revela que é um acordo cuidadosamente elaborado após longas negociações entre os dois países. Foi um acordo em que ambas as partes realmente cederam bastante. O acordo garante parte do fornecimento de recursos da Ucrânia, enquanto atende às demandas e à distribuição dos lucros dos Estados Unidos da América. Com este acordo, a Ucrânia assegurou que os recursos minerais permanecem como propriedade do governo ucraniano. Portanto, empresas estrangeiras, incluindo as americanas, não podem possuir ou controlar diretamente minas ou jazidas minerais da Ucrânia. No entanto, os Estados Unidos garantiram direitos de acesso preferencial aos recursos minerais da Ucrânia. Quando a Ucrânia desenvolver minerais estratégicos como lítio, níquel, cobalto e titânio, os Estados Unidos da América terão prioridade no fornecimento em relação a outros países. Isso pode ser interpretado como uma estratégia dos Estados Unidos da América para impedir que potências como China e Rússia acessem os minerais da Ucrânia, garantindo o fornecimento exclusivo para si.
O crescente interesse das potências estrangeiras nos minerais visa garantir sua participação na distribuição e fornecimento desses recursos. 50% dos lucros obtidos com a extração e exportação dos minerais da Ucrânia devem ser direcionados ao Fundo de Reconstrução da Ucrânia, liderado pelos Estados Unidos. Esse fundo é usado para reconstruir a Ucrânia, mas parte dos lucros é reinvestida no país e o restante vai para os Estados Unidos da América e seus aliados. Apesar de parecer justo, na prática, os Estados Unidos da América acabam controlando e recebendo a maior parte dos lucros da reconstrução da Ucrânia. A distribuição dos fundos também é bastante ambígua. O Conselho de Administração do Fundo de Reconstrução é composto por representantes nomeados pelos Estados Unidos da América e pela Ucrânia. Isso indica que as decisões nesse conselho são divididas igualmente entre Estados Unidos da América e Ucrânia, o que aparenta ser uma estrutura equilibrada. Embora precisemos observar mais de perto como a operação será conduzida, pessoalmente, acredito que os Estados Unidos da América poderão exercer mais influência por meio de suas redes financeiras e empresas do que parece inicialmente. Isso é ainda mais evidente do que qualquer outra coisa. O mais crítico é que a Ucrânia não precisará reembolsar os fundos recebidos dos Estados Unidos da América nos últimos 3 anos. Isso inclui todo o apoio militar e financeiro, de acordo com investigações do Instituto de Ciência de Estocolmo. De acordo com o Instituto Kiel, de janeiro de 2022 a dezembro de 2024, os Estados Unidos da América forneceram à Ucrânia cerca de 119 bilhões e 700 milhões de dólares em apoio. Claro, o Departamento de Defesa estima que esse valor tenha sido de 182 bilhões e 800 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 267 trilhões e 440 bilhões de wons. Esses custos incluem apoio militar direto à Ucrânia e reposição de equipamentos de defesa nacional. Dos 182 bilhões e 800 milhões de dólares, 68 bilhões e 900 milhões são relacionados a equipamentos militares. Porém, nem todo o valor prometido foi de fato entregue à Ucrânia, com uma parcela considerável ainda pendente. O governo do presidente Donald Trump exigiu que a Ucrânia pagasse todos os empréstimos fornecidos pelos Estados Unidos da América, mas essa exigência foi retirada na versão final do acordo. Além disso, os Estados Unidos da América inicialmente exigiram que a Ucrânia apresentasse um plano detalhado de controle sobre seus capitais. Mas, como o financiamento foi fornecido sob condições mais flexíveis, a exigência foi retirada e substituída por uma recomendação. Além disso, todas as cláusulas que poderiam dificultar a entrada da Ucrânia na União Europeia foram removidas, restando apenas uma ressalva menor. Pela primeira vez, o governo Trump usou oficialmente a expressão invasão militar em larga escala da Rússia neste acordo. Até então, os Estados Unidos da América evitavam usar esse termo para não provocar diretamente a Rússia. Ao usar a expressão invasão total da Rússia no acordo, os Estados Unidos da América deixaram clara sua intenção de apoiar firmemente a Ucrânia. No acordo, os Estados Unidos da América se comprometem a fortalecer a parceria estratégica com a Ucrânia e apoiar a reconstrução e modernização econômica do país a longo prazo. Isso vai além da cooperação econômica, deixando claro que os Estados Unidos da América pretendem reforçar sua parceria política, militar e econômica com a Ucrânia. Isso reflete a intenção de transformar a Ucrânia em um bastião estratégico para conter a China e a Rússia no período pós-guerra. Apesar do acordo firmado, os Estados Unidos da América não poderão assumir imediatamente o controle sobre os minerais ucranianos. A Ucrânia ainda está em guerra, então levará um tempo considerável para construir as instalações ou iniciar a produção. A guerra precisa acabar primeiro para que a mineração possa realmente começar. Após o acordo de minerais, o presidente Trump demonstrou maior disposição para apoiar ativamente a Ucrânia. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América informou ao Congresso que aprovou a venda de cerca de $1 bilhão em equipamentos militares e serviços para a Ucrânia, além do apoio já existente. Não foi confirmado quais equipamentos e serviços estão incluídos. No início do ano, o presidente Trump havia suspendido o apoio militar à Ucrânia. Mas, após a assinatura do acordo no dia 30 do mês passado, anunciou a retomada do apoio. Por causa disso, parece que a Ucrânia também ficou bastante aliviada. Por outro lado, a reação da Rússia foi fria. A Rússia criticou fortemente esse acordo. De acordo com a mídia local, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, criticou a visita do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, dizendo que a Ucrânia receberá apoio militar em troca de oferecer seus minerais como garantia e que estão vendendo o próprio país por nada. Eles demonstraram uma expressão claramente insatisfeita. Apesar disso, os Estados Unidos da América estão oferecendo apoio militar à Ucrânia de forma mais agressiva do que nunca. Então, não surpreende que a Rússia se sinta incomodada.
Além disso, é possível que os Estados Unidos da América não tenham interesse em pressionar a Rússia militarmente no futuro. Com o novo acordo entre Estados Unidos da América e Ucrânia, um cessar-fogo total no fronte ucraniano parece mais distante. Seria bom se a guerra na Ucrânia terminasse logo e essa situação fosse resolvida. O que vocês acham sobre o acordo de minerais entre os Estados Unidos e a Ucrânia? Por favor, deixem seus comentários também. Vou tentar fazer mais vídeos interessantes. Até mais. Tchauzinho.